Bom dia, obrigado pela presença de todas, todos e todes. Essa exposição em homenagem a Hilda Hilst, ela acontece agora em abril, que é o mês do aniversário de Hilda. Ela faria 92 anos no dia 21 de abril, uma taurina maravilhosa. Essa exposição ela tem contornos afetivos, né? Não é a questão de apresentar a obra literária da Hilda. Nós vamos falar aqui de relações de afeto, né? Temos aqui a presença de 3 artistas maravilhosos, 2 deles, Egas Francisco e Olga Bilen, que conheceram a Hilda Hilst em vida, né? Beatriz Abdala, embora não a tenha conhecido... o Daniel chegou aqui, Daniel Paulo, oi querido. Tem uma relação muito forte com o Instituto Hilda Hilst, né? Egas retratou Hilda em várias épocas da vida de Hilda. Olga Bilen, que dirige o Instituto Hilda Hilst, que está aqui presente o Daniel Fuentes, presidente do Instituto, pinta desde a década de 70, já expôs aqui na Mário de Andrade em 1980, na década de 80. Estamos também na mesa com Roberta Ferraz, poeta, escritora, doutora em literatura na USP, que foi residente do Instituto, é astróloga, é uma bruxa maravilhosa, né? Então, essa conversa hoje, vamos falar sobre a relação afetiva desses artistas com a Hilda Hilst e também apresentar uma faceta pouco conhecida da Hilda, que ela foi uma grande pintora. Teve uma relação enorme com vários artistas visuais brasileiros. Lá no 3º andar, nós temos 5 desenhos de uma coleção particular da Hilda, pertencentes a Malu, Maria Luísa Mendes Furia. Queria agradecer a ela, que infelizmente não está aqui presente. E também essa exposição, ela faz uma relação de Hilda com o modernismo. Embora a Hilda tenha nascido 8 anos depois da Semana de Arte Moderna, ela nasceu em 1930, a Hilda, desde muito jovem, frequentava o centro da cidade, que existia a Livraria Jaraguá. E aqui na biblioteca, que ainda não era a Biblioteca Mário de Andrade, era a Biblioteca Municipal, existia um clube de poesia. E a Hilda frequentava muito aqui a biblioteca, onde ela conheceu o Sérgio Millier, grande intelectual brasileiro, que foi diretor aqui da biblioteca. A Hilda, com 19 anos, conheceu o Oswaldo de Andrade, que presenteou a Hilda com um livro, que lá no 3º andar nós temos esse livro com a dedicatória do Oswaldo para a Hilda. E antes da Hilda publicar o primeiro livro dela, em 1950, O Presságio, o Oswaldo de Andrade foi dar uma palestra no MAN, São Paulo, e citou Hilda Hilst, com 19 anos, como uma modernista. Então ele já percebia na Hilda essa mulher moderna, né, que, como dizia o Arthur Rimbaud, é necessário ser absolutamente moderno, e a Hilda era essa pessoa. Então, bem-vindo, bem-vindas, e por favor, que dê início a essa conversa maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada, Jura. Bom dia a todos. Agradeço à Biblioteca Mário de Andrade essa alegria de estar aqui hoje mediando esse encontro desses 3 artistas incríveis, Egas Francisco, Bia Abdala e Olga Bilen. E, bom, estamos aqui para ouvi-los. E eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem em relação à presença de Hilda na vida e na obra de vocês. Por favor, quem quer começar? Egas. Deviam ser as damas. Obrigado. Tem um microfone aqui, Egas, se você pode sentar. Obrigado. Muito bom dia para todos. É sempre um desafio falar de alguém a quem você ama muito. E eu não só amei, como amo a Hilda, como se ela estivesse aqui presente hoje conosco. A Hilda, eu tive a glória, a alegria de conhecê-la quando eu ainda era bastante jovem, e ela também era jovem, era mais velha do que eu, mas era jovem, lindíssima, belíssima, fiquei altamente impressionado. Foi em 1969 que eu tive o primeiro contato com a Hilda. E ela já era uma figura meio mitológica, uma pessoa assim, que atraía as atenções por todos os aspectos, a beleza física extraordinária, uma incontestável inteligência, uma capacidade de persuasão extraordinária e uma capacidade de sedução fantástica.
Tanto que ela me seduziu também. Eu fiquei balançado. Eu sabia que eu não tinha chance, mas eu fiquei. Entende? Então, a Hilda, em 1973, a Hilda estava lançando o Verdugo. A peça estava sendo lançada em São Paulo, no Teatro Oficina. E eu e o Geraldo Jürgensen, o grande Geraldo Jürgensen, o grande escultor, artista plástico Geraldo Jürgensen, que era muito meu amigo, nós fomos para São Paulo para assistir à encenação do Verdugo, que nós conhecíamos o texto que tinha sido premiado, laureado com grandes elogios, né? Foi um dos primeiros sucessos da Hilda. Então, nós fomos e lá estava a corte da Hilda, que a Hilda já tinha a sua corte, e depois disso eu tive chances também de conviver com a Hilda de uma maneira muito, muito mágica, muito gratificante, aquela mulher fascinante, e eu me lembro muito dela e eu pintei, fiz muitas aquarelas, muitos desenhos, não só da imagem da Hilda, como da Casa do Sol, o portão, a figueira, todos os detalhes, as mesas desarrumadamente lindas, entende? Então, era sempre uma festa ir à Casa do Sol. Mas eu não tive uma aproximação maravilhosa como a Olga, o Jurandir, com Toledo, meu querido e amado Toledo, estiveram com ela. Essa aproximação íntima, essa intimidade, eu invejo, uma inveja sadia. Mas eu sempre cultivei a imagem da Hilda, sempre amei a Hilda e me deslumbrei com o seu trabalho. Fui acompanhando gradativamente. Em 1986 também, quando a Hilda lançou aquele livro maravilhoso que é Sobre a Tua Grande Face, ilustrado pelo Kazuo, Wakabayashi, eu fiquei deslumbrado, apaixonado pelo livro. A Hilda me deu muitos livros com dedicatórias, como Tu que te ergues de ti, aquele maravilhoso da morte, odes mínimas, que eu chorei tanto quando eu recebi o livro dela, com a dedicatória. Chorei ao receber e chorei mais uma vez ao ler o livro, porque era muito emocionante. A Hilda, fascinante, eu me lembro dela diariamente. Me lembro da Hilda lúcida e inteligentíssima, mas tenho talvez até predileção pela Hilda embriagada. Eu adorava a Hilda embriagada. A Hilda cantando The Man I Love, cantando pela casa inteira, para lá e para cá. A Hilda que gostava do Gershwin, que gostava do Louis Armstrong, a Hilda que babava com tudo que era prazer nessa vida. Eu adoro a Hilda, eu amo a Hilda. Eu, quando pintei os quadros da Hilda, o primeiro quadro dessa série, porque esses não são os primeiros. Eu fiz várias aquarelas e desenhos da Hilda antes de chegar a esses retratos. Esses são os retratos tardios, mas são os definitivos. O primeiro, que está exposto aí, que é Hilda e os Cães, eu expus baseado nas minhas memórias e na minha imaginação, na minha fantasia, como a Hilda gostaria que fosse. A Hilda adorou esse retrato, ela gostou muito, e ela preferiu que o retrato ficasse comigo, porque o retrato era para ter ficado com ela.
Nesse quadro, eu, quando me refiro aos cães, né, eu renunciei à imagem dos cães com os focinhos finos, como eram os cães que a Hilda tinha, e me fixei na imagem do Churchill para fazer os cães. A cara do Churchill me inspirou os cães, as grandes cabeças volumétricas, quadradas e grosseiras, e aquele olhar lânguido que parece que está com tesão. Eu sempre... E o segundo retrato, o retrato em que ela aparece dando uma boa gargalhada, com um sorriso enorme, aberto ao mundo, nesse retrato a Hilda aparece com toda a sua energia, com seu copo de uísque inseparável. Aliás, era uísque misturado com vermute, né? E só falta ela cantar de Man I Love ali para mim, entende? A Hilda, aquele retrato foi pintado com muito sofrimento. Eu sofri muito para pintar esse retrato, porque eu comecei o retrato no dia em que nós sepultamos a Hilda. Foi em 2004, no dia quando eu voltei do cemitério, eu lancei a imagem. E eu recorri, nesse segundo retrato, a algumas fotografias da Hilda, inclusive uma fotografia dela jovem, em que ela aparece, sai do porta-retrato. Então, eu quero deixar aqui um grande beijo para a Hilda e para todos vocês. Tchau. Obrigada. Bia. Bom, boa tarde, bom dia, né, a todos também. E eu sou Beatriz Abdala e eu não tenho o conhecimento da pessoa Hilda como o Egas e a Olga, porque eu não a conheci pessoalmente. Mas eu tenho tentado conhecê-la através da obra dela, né? E que é uma coisa apaixonante, e eu tive esse contato já há alguns anos antes de conhecer a Casa do Sol, claro, né? E foi até o Vivo que me deu o primeiro livro era um grande amigo dela, de vocês, né? Que me deu o primeiro livro da Olga e da Hilda. Eu confundo, né? Eu estou tão acostumada a falar Olga, né? E aí ela, como ela é uma pessoa muito apaixonante, dá vontade, eu tenho, sempre que eu leio um poema dela, eu tinha vontade assim de quase engolir o poema. É uma coisa assim muito visceral o poema da Hilda, então dá vontade de pegar. E aí quando eu estava lendo o livro de poesias reunidas, eu comecei a fazer uma série de desenhos. E como eu estava assim no encantamento total, absoluto, porque eu estava com todos os poemas na mão, eu queria fazer esse processo de inserir aquilo em mim, alguma coisa desse tipo que não dá nem muito para explicar bem. E eu resolvi, então, começar a colocar... Eu achei que ela cabia nesse trabalho, e eu comecei, então, a colocar pedaços, frases de poemas, dos poemas da Hilda no meu trabalho. E, então, foi assim que surgiu esse trabalho, e ele questiona, porque olha, sinceramente, eu acho que a Hilda, o trabalho, a frase dela, a palavra dela, a metáfora as metáforas todas que ela usa, cabem em muitos e muitos lugares. Então, foi essa coisa.
Hoje eu tenho a felicidade de ser amiga da Olga, de conhecer a Casa do Sol, de conhecer esse espaço que viveu a Hilda, de estar em contato com essa pessoa que está viva até hoje. E é isso, gente. Eu não tenho tanto quanto Egas para falar, mas é esse. E o máximo que na verdade, o que eu mais falo é através do trabalho que vocês todos vão ver daqui a pouco, lá em cima, porque essa é a minha linguagem, na verdade, né? E é só por enquanto. Gente, bom dia. Eu tenho um prazer imenso. Pode ficar com esse que eu já. Prazer imenso de estar aqui nesse dia, muito revendo meus amigos, muito contente. A minha história com a Casa do Sol, assim, ela não foi motivada. Não aconteceu propriamente pela Hilda Hilst. Acontece que eu fui apaixonada por um escritor chamado Mora Fuentes, e esse escritor foi um amor da Hilda e o meu amor. Então foi o homem que nos uniu. Eu estava em Israel aos 25 anos e uma correspondência que eu mantinha com o Mora Fuentes fez com que eu me apaixonasse pela segunda vez na vida por ele. Ele morava na Casa do Sol, já tinha sido namorado da Hilda Hilst e era só amigo. Então eu vim para a Casa do Sol quando voltei da minha viagem e no pacote estava nada menos que a surpreendente, sedutora, como você falou, sedutora, uma mulher deliciosa, uma mulher que conversava com você, olhando para você, prestando atenção, querendo se aproximar, é ou não é? Essa era a sedução da Hilda Hilst, era o amor que ela tinha pelas pessoas, a vontade de se aproximar. E eu cheguei na Casa do Sol aos 25 anos e a minha vida decorreu na Casa do Sol. Eu sou artista plástica, fiz várias pinturas em homenagem a Hilda Hilst. Uma das pinturas que está exposta aqui foi exposta no ano 2000 no Sesc Pompeia, e as outras pinturas eu fui fazendo porque eu posso dizer que eu sou uma artista que foi meio que pintando a Casa do Sol, porque eu vivi lá todos esses anos. Então eu tenho muitas telas, tenho uma tela que está exposta aqui que mostra quando nós perdemos a nossa entrada original. Perdemos por uma boa causa, perdemos porque na sequência tombamos a Casa do Sol. Então eu pintei essa entrada original com uma cachorra que tínhamos na época chamada Lili e uma árvore muito bonita que se chama eritrina, que ficava na frente dessa entrada original da Casa do Sol. Então eu fui pintando muitas coisas da Casa do Sol, e aqui na biblioteca eu estou expondo algumas delas em homenagem a essa querida amiga de todos os tempos, que eu espero reencontrar em algum outro tempo, algum outro espaço, e acho que todas as pessoas que a gente encontra na vida e com quem a gente vai desenvolvendo essa aproximação, essa afinidade, eu sinto dentro de mim que a gente, um dia, atravessando esse tempo, a gente encontra um outro tempo e as mesmas pessoas. A gente não vai encontrar mais aquela mesma aparência, mas certas amizades são tão aprofundadas que a gente acaba reconhecendo com outras aparências, a gente se aproxima pelo espírito, eu acho. Então eu espero fortemente, depois da minha morte, poder encontrar esses queridos amigos que já foram para esse chamado outro lado.
Estou muito contente de estar aqui, muito feliz de poder expor algumas telas aqui pela segunda vez na vida, porque no final dos 80 também eu fiz uma exposição aqui na biblioteca. Eu sou uma artista plástica louca pelos escritores, então acho normal para mim expor nas bibliotecas. E é isso, muito contente de poder homenagear a Hilda Hilst, me lembrar do Moura Fuentes, a convite desse outro amigo queridíssimo, Jurandir Valença, que proporcionou essa manhã aqui para nós, e eu agradeço muito. Muitíssimo obrigada pelas histórias maravilhosas. Lembrando Moura Fuentes, eu estava pensando aqui num verso, numa linha dele que a Hilda coloca na epígrafe do Rútilus, que é intensidade. Era só isso, tudo que eu sabia fazer. E eu penso como essa palavra, essa busca de linguagem na intensidade une, de certa forma, o trabalho de vocês três em relação com a obra da Hilda, né, que de maneiras diferentes, né, cada um com a sua pesquisa, essa visceralidade do traço, do rasgo, de um escancaramento que também é sempre velado da tinta no Egas, não sei se, mas essa busca intensa, na Bia também a questão desse manancial hieroglífico de linguagens simbólicas, né, esse caldeirão de tentar traduzir até em linhas muito racionais aqueles símbolos, mas fazendo esse conglomerado que é aberto e fechado ao mesmo tempo, mas sempre intenso. E essa presença da noite, um pouco esfumaçada, oblíqua, misteriosa, mascarada nos seus desenhos, nas aquarelas, né, Olga? Não sei se esse seria um traço dessa... que ficou como a convivência das linguagens mesmo, de vocês como artistas lendo uma escritora que assumidamente se pautava pelo intenso. E se foi isso que uma das principais, ou enfim, uma das grandes coisas que não só a presença da amizade com Hilda no dia a dia, mas a relação entre artistas explorando suas linguagens. O que vocês acham? Alguém quer comentar? Olga? Eu acho que você, lembrando essa epígrafe e lembrando Moura Fuentes, quando ele diz intensidade, isso era tudo o que eu sabia fazer. Lembra muito o Moura Fuentes aos 20 anos, quando chegou na Casa do Sol, que já era escritor. E os dois escritores, naquela relação de escritores, um lendo um texto para ouvir na voz do outro, e todos aqueles dias de intensidade, dias de construção de uma obra, né? Uma obra impressionante, tanto do Moura Fuentes como da Hilda Hilst, que hoje é publicada no Japão, né? Publicada no mundo inteiro. A Hilda Hilst ficaria muito feliz de ver o livro dela em japonês, porque ela brincava, lembra, Jurandir, de escrever em japonês assim, então se ela visse e tudo, o japonês de verdade, brincando de escrever a obscena senhora D, ela ficaria muito feliz. E aí foram realmente os nossos trabalhos e a nossa vida na Casa do Sol. Acho que a palavra intensidade traz de volta o que a gente sentia naquela convivência. Realmente foi uma vida muito intensa, com muito trabalho, com muitas descobertas, e principalmente, a Hilda dizia, eu nasci com a vocação da felicidade. Ela dizia isso e nos contagiava. Todos lá éramos da mesma vocação. Egas, Bia, querem comentar alguma coisa? Microfone? Da Hilda como
como personagem também, porque a Hilda, ela é um ser de uma dimensão tão grande, que ela se desdobra, se multiplica, né? Se recria a cada instante na nossa imaginação. Eu tenho a Hilda em mim como se um fantasma querido, amado, um amado fantasma. E eu penso na Hilda constantemente, quando eu estou pintando, ou quando eu estou lendo, ou quando eu estou relendo os textos que ela escreveu, ou quando eu estou lendo a Clarice, ou quando eu estou lendo a Lígia, entende? Que eram amigas dela, íntimas. A Lígia eu conheci em casa, conheci na Casa do Sol, a Lígia. Bem bonita ainda também, bem bonita. Linda, linda também. Ela era uma dupla que era infernal, se saísse junto, os homens que se segurassem, porque elas devoravam. Então, e essas mulheres maravilhosas que eu conheci na minha vida, elas estão entre os maiores escritores que eu já conheci em toda a minha vida. Eu reconheço na poesia da Hilda uma qualidade de que só um Eliot, uma coisa assim desse nível. A poesia foi o primeiro vínculo que eu tive com a Hilda, foi a poesia, depois o teatro e finalmente a ficção. A Hilda é uma dos poucos escritores que domina todas as técnicas da escrita. Ela escreve tudo com absoluta hombridade, com um talento absoluto, e com aquele grande amor que ela derrama sobre as coisas que ela faz. Então, um beijo para todo mundo outra vez. Obrigada. Já uma pergunta? Vamos lá, por favor. Pode? Qual o seu nome? Você quer? Isso. Meu nome é Isaac, eu não conheci diretamente a Hilda Hilst, mas indiretamente bastante. Por mim passaram várias pessoas, Raquel, depois outras pessoas, o Toledo, e outros, o Vivo e o Jura. E por que eu tive contato com essas pessoas todas através de uma interlocução? Eu vou contar rapidamente uma pequena história que me foi contada por um paciente recentemente. 2 capitalistas tinham importado um cavalo holandês por $10 milhões. Meu Deus, $10 milhões. E eles pretendiam que esse cavalo holandês que fosse reprodutor, que fosse de corrida, etc. E esse cavalo holandês, acostumado ao clima frio da Europa, colocado numa fazenda no estado do Rio, no interior, assim que ele chegou, aquele calor, aquela umidade, ele começou a dormir. Não queria participar de nada, não queria. Eles tinham um acordo ético que, se por um acaso esse cavalo ficasse doente, eles precisariam sacrificá-lo. Mas tinha um porquinho no sítio. E por alguma razão esse porquinho todo desengonçado se aproximou do cavalo e invocou, sabe, ele mal andava porque ele era todo atrapalhado, mas ele se colocou como função na vida dele salvar esse cavalo. E lá foi ele insistia: o cavalo, você é muito loiro, você é muito bonito, olha aí, você comia um feno amarelo na Holanda, e aqui é tudo verdinho. Ele olhava, dormia novamente, e assim foi passando. Até que um dia, e o porquinho insistindo, atrás de todo, de uma forma desengonçada, mas insistindo com o cavalo holandês. Até que um dia passaram 2 éguas, piscaram o cavalo, ele olhou. O porquinho deu um chacoalhão no cavalo holandês, ele levantou e viu que as éguas eram bonitas, e lá correu ele atrás. Correu atrás das éguas, cheio de vida. Bom, nesse meu tempo, concomitantemente, o
os capitalistas tinham resolvido sacrificá-lo e lamentavam os 10 milhões de dólares que eles tinham gasto e que não tinha tido retorno. E de repente eles olham assim, o cavalo, e atrás do porquinho, todo desengonçado, correndo atrás, fazendo um esforço. E subitamente eles olham para aquilo, meu Deus, salvei a principal finalidade da minha vida, que é salvar os 10 milhões de dólares. Nós salvamos. E o porquinho atrás, não desiste, cavalo, não desiste, vai lá, loiro. E lá pelas tantas, assim que os capitalistas, vendo o cavalo correndo e o porquinho atrás, desengonçado, mas cheio de gordura, opa, vamos comemorar o que está acontecendo, vamos fazer uma pururuca. Bom, eu vou contar a história da pururuca das inúmeras pessoas que indiretamente me fizeram conhecer a Hilda Hilst. Ela comentava, não sei se vocês me conheceram, eu estou lendo, tenho um contato um pouco maior do livro, do julga e fala mal de você. Essa pessoa. E essa pessoa que começou, não sei se análise, terapia, na verdade, semelhança de muitas pessoas que se aproximaram de mim, se tornou amiga. O nome dela é Maria Inês Parada. Maria Inês Parada, ela ocupou a fazenda que a Hilda vendeu para acabar a Casa do Sol. E havia um portão que comunicava a Casa do Sol com a casa da Maria Inês. E Maria Inês e Nelson Parada, o Egas falou do uísque, mas não sei se vocês sabem que ela adorava o uísque com vermute. Ela adorava o Porto, o Centúrios. Não sei se você conhece. Ela adorava, e Maria Inês, durante anos, contas, a Hilda declamava as poesias dela. Ela ficava encantada com essas poesias, escrevia também. E Maria Inês, que teve um contato íntimo, é uma pessoa muito culta, nunca é lembrada, porque ela teve intimidade por mais de 20 anos, falava mal de todo mundo, falava bem de todo mundo, falava das vozes, que as vozes terrestres não satisfaziam, e ela procurava uma língua também futuro, alguma coisa que a vida não nos dá diretamente. E eu procurava ouvir rádios estrangeiros quando era criança, quem sabe eu vou ouvir alguma coisa que vale a pena mesmo. E assim foi o relacionamento com Maria Inês Parada com Hilda Hilst. Estranhamente, Maria Inês Parada não é lembrada. Ela teve um contato íntimo, diário, e Maria Inês socorreu condições econômicas muito difíceis. O marido dela era presidente do INPE e outros INPEs da vida. Socorreu a Casa do Sol por imposto, sei lá o que mais que ela socorreu. Então eu queria trazer aqui, já que não é muito focalizada, a Maria Inês Parada. A gente publicou recentemente um livro em que um dos capítulos, eu e Egas conversamos, e aquela poesia, eu coloco no livro a poesia dos lobos, e os lobos, a necessidade de uma linguagem, e linguagem que, Egas, talvez você me confirme, uma vez eu perguntei para Egas, é só pintura que tem essa possibilidade de trazer toda essa vida? E Egas me falou, não, a poesia pode ser muito superior. Não sei se você confirma. Essência da... O Hector. Então, ele, na verdade, ele considera amigo do Egas, não sei se é amigo, não, sei lá o que. Mas, de qualquer maneira, eu tratei o Egas e o Egas me tratou. Mas, então, eu tive contato com a Maria Inês Parada e eu queria trazer para vocês a Maria Inês Parada, uma pessoa que gozou durante 20, 30 anos, e que eu não vejo nas biografias, eu não vejo a tradução do que ela me contava sobre esse contato, e é isso que eu quero trazer, contato com pessoas da sociedade. Aquele livro da moleca que trazia uma aparente sexualidade, que a nossa interpretação é aquele instinto de vida, que aparece com erotização, que ligeiramente é entendida como sexualidade quando ela se instala no adulto. É vida que está surgindo. Então, eu tive longos contatos com a Maria Inês Parada,
São 3 personagens eu adorei, são os quadros, não é que eu esquecer. Eu recebi recentemente o Oco, um dos contos da Hilda. E eu estava olhando os cachorros. Os cachorros eram poetas para mim. Poetas, no sentido do olhar, no sentido do primitivo, e que os lobos que Hilda Hilst sempre procurava. Hilda Hilst me alimentou indiretamente. E eu visitei uma vez você, e eu tenho uma mandala que a Hilda me deu. Isso. É fantástica. Quando eu estou mal, eu olho para a mandala. E quando eu estou muito mal e me sinto sem vida, eu me aproximo de Hilda e eu sinto uma vida que o homem moderno não consegue mais ter e que ela tentou revigorar em todos nós e conseguiu. Era isso. Obrigada pelo depoimento. Lembramos então Maria Inês Parada, né? Lembrei também do teorema, do conto de Hilda, do matemático com a porca. Mas é uma colocação muito maravilhosa você lembrar da Inês Parada. A Inês Parada, ela foi muito amiga da Hilda, muito carinhosa com a Hilda, deu de presente, mandou fazer num dos aniversários da Hilda aquela frase que a Hilda repetia muito: é mais tarde do que supões. Ela fez um relógio que está lá na Casa do Sol, em cima da mesa do altar. É mais tarde do que supõe-se. Inês Parada foi muito presente na vida da Hilda Hilst e ela está no filme da Gabriela Grebe, que vai ser apresentado aqui na sequência também. Uma pessoa muitíssimo delicada, muitíssimo querida, Inês e Nelson Parada, bela lembrança. Outra lembrança que eu estou adorando é o J. Toledo. Toledo era a alegria das noites na Casa do Sol. Ele telefonava para ele todos os dias. Louco, muito amigo. Muito amigo, muito J. Toledo, cheio de humor, assim, chegava ali com as namoradas maravilhosas. Verdade. Ele era soberanista em tudo que ele fazia, que me dizia. Sim, grande pintor. Vivia só à noite, o dia ele estava dormindo. É verdade, ele trabalhava à noite, dormia de dia, J. Toledo. Fazia aquarelas lindíssimas. Fotógrafo também. Grande pintor. Escreveu também livros. Os surrealistas brasileiros. Que são poucos, né? Ismael Neves. Pois é. Então, se você acha que a Inês Parada é pouco lembrada, o J. Toledo é muito injustiçado, porque pouca gente conhece o J. Toledo, sendo que ele foi grande artista. É isso. Bia, só antes de passar a palavra, é só aproveitar aqui que agora eu estou pensando na Casa do Sol também, como essa rede de amigos, né, desse fulgor de encontros que acontecia, enfim, que também alimenta um pouco esse mito da Hilda, que ultrapassa muito os limites da ficção, quer dizer, né, ela chegou nesse lugar que a Clarice também ocupa. Existe uma figura mitológica ali, que, para a minha geração, eu não sei, mas talvez algumas pessoas aqui também me façam companhia, eu acho que eu fui talvez a última geração que foi uma jovem adulta enquanto a Hilda ainda estava viva, né? Quando ela morreu, eu tinha 23 anos, eu já era uma leitora voraz da obra dela, e eu lembro que essa situação, saber que eu estava viva ao mesmo tempo que a maior autora brasileira e autor sem gênero brasileiro contemporâneo, me dava uma sensação de graça, enfim, uma plenitude, uma vontade de estar viva, mas ao mesmo tempo me amedrontava, porque eu tinha um fascínio, uma vontade de ir até lá, e a gente escutava aquelas histórias que talvez fosse possível, né? Quer dizer, a Casa do Sol recebia pessoas que chegavam, mas ao mesmo tempo a gente ouvia as histórias de uma Hilda que era também
feroz e te punha na parede. Então, quer dizer, um lado ali duplo de sedução e repulsa, que parece que também organizava as dinâmicas da casa, né? Onde ela reinava ali, controlava um pouco essas entradas e saídas. Mas a minha, eu lembro que quando ela faleceu, eu fiquei muito triste, porque várias vezes eu já tinha ensaiado mandar uma carta, telefonar, de algum jeito aparecer ali. Eu falei, bom, é aqui do lado, é Campinas, é só pegar o carro, ela está viva. E não fui. Eu não sei quantos compartilham dessa frustração, mas isso alimentou muito esse imaginário também dessa relação da Hilda anfitriã, não só de amigos, mas também de artistas, né? Essa casa como uma casa construtora de muito diálogo de arte, mas essa relação dupla, né? Eu queria ouvir de vocês que tiveram essa relação intensa com Hilda. Quer dizer, eu fico lembrando de um trecho do Kadosh, quando ele elabora aquelas questões, aquelas 21 questões que são 14, e uma fala alguma coisa assim: por que é preciso temer a ti se ao mesmo tempo tenho muita fome de ti, né? Como é que essa relação de temor e desejo, que parece que também permeava as relações, ou pelo menos o mito Hilda, né? Então eu queria ouvir como é que foi, assim, chegar perto, viver junto. Isso eu queria perguntar para vocês dois, e depois para a Bia, também como é que é essa aproximação com a obra na composição do seu trabalho, Bia. Se é uma questão de... como é que se dá, né? Como é que vai se configurando esse desenho, desse mapeamento labiríntico, desse mergulho, né? Porque eu acho que essa aproximação foi entre os vivos, mas é agora também uma aproximação entre ela, autora, e nós, leitores, que também tem um gesto de chamamento e de peraí, né? Porque não é uma obra fácil, a gente sabe que é uma linguagem que se impõe, e a gente tem que tem que ceder em alguns lugares para entrar naquele universo. Então é isso, queria ouvir de vocês. Aproveitar o gancho, porque é o seguinte, essa coisa, isso que você está falando, com a intensidade que foi falada antes, essa intensidade toda da Hilda, essa intensidade, eu sinto que essa intensidade continua. E continua lá na casa e continua nas pessoas. Por exemplo, o Jurandir, cadê ele? Ele é uma pessoa tão intensa quanto, não sei, quer dizer, eu não conhecia a Hilda, mas eu acredito que seja. E ele tem muito a ver, a Olga também é uma pessoa intensa. Então, e a casa continuou com a mesma intensidade, quer dizer, eu acho que, quer dizer, pode até não ser tanto, eu não conhecia a Hilda pessoalmente, mas quando você entra na casa, você sente a intensidade, você sente a presença dela, você sente o misticismo, você sente assim algo diferente, quase espiritual, quer dizer, eu não sei se chega a ser espiritual, mas é alguma coisa, aqueles jardins, tem algo completamente diferente de qualquer outro lugar que a gente possa conhecer, né? E você, quando você vai na Casa do Sol, você não tem como mais deixar de ir. É como se fosse assim um batismo, como se fosse um ritual mesmo de iniciação, né? E é uma coisa muito, muito, muito isso. E aí você fica preso ao lugar, você fica preso a ela, você fica preso àquelas palavras, às pessoas que conviveram, e você vive toda essa intensidade. Eu acho que tem isso. Aquele trabalho que eu fiz também foi muito intenso por milhões de questões pessoais, né? E eu acho que ela tinha que ter essa intensidade dela junto, ali, presente, né? Eu não sei, era isso que eu queria. Eu também senti isso, chegando na Casa do Sol. Também estive lá em 2015 para residência. Inclusive, quero deixar o convite aqui também para vocês conhecerem o Instituto Hilda Hilst, quem não conhece, que é maravilhosamente cuidado pelo Daniel e pela Olga. É um espaço incrível, e eu tive também o prazer de pisar ali nesse solo sagrado e sentir, com a minha máquina de escrever, e sentir essa voracidade, esse gesto de ser engolido,
engolido para dentro da presença da Hilda, que está ali na obra também, é isso, né? Quer dizer, está na casa, porque a casa é uma continuação da obra, ou é parte da obra. É uma das obras. É uma das obras, a casa da obra. Isso, né? Que a Bia descreve, que ela sente, chega a ligação com a casa, a presença da Hilda, eu interpreto como se fosse as pessoas que morrem, elas, na minha percepção, elas não ficam voltando do além e com saudade da vida, mas eu acho que elas deixam as imanências, elas deixam muita energia nos lugares. Então, é o caso da Casa do Sol. E também os artistas, eles ficam atravessados e gravados na própria obra, porque o artista fala dos seus dias, o artista fala da própria vida. Então, você abre um livro da Hilda Hilst, do Mora Fuentes, do J. Toledo, que também foi escritor além de pintor, você vê essas pessoas naquelas páginas. Então, eu acho que essa sensação da Bia é o que eu chamo imanência. O lugar fica, aqueles jardins foram plantados pelo Dante Casarini, algumas coisas, mas o total do jardim plantado pelo Mora Fuentes. Então, você, 10 mil metros de jardim rodeando a casa, você encontra com o Mora Fuentes ali nos canteiros a qualquer hora do dia e da noite. E tudo, porque as pessoas, elas não voltam, elas não vão embora, não é que elas voltam. Então, eu percebo muito isso na Casa do Sol e convido todos a sentirem essas presenças tão especiais. Uma casa de amigos, uma casa aberta aos amigos, que a gente tenta preservar, e a gente tenta principalmente preservar uma coisa que a Hilda chamava o espírito da coisa, preservar aquele sentido da relação humana, o sentido da arte, o sentido da criação. Nós tivemos agora, recentemente, uma felicidade muito grande, que é poder contar com a restauração da casa proximamente. Então, é uma casa que já é tombada, e então a gente espera que com essa restauração ela possa existir entre as pessoas por mais 100, 150 anos, porque vai ser uma casa muito bem construída. Quando eu dizia no passado, eu falava, Hilda, a casa está caindo aos pedaços, isso lá atrás, muitos anos atrás, a Hilda dizia, não fala isso, Olga, é uma casa muito bem construída. Verdade, agora ela vai ser totalmente restaurada, e eu convido todos a fruírem dessas imanências, desse lugar mágico, místico e muito agradável que é a Casa do Sol, e que eu tive a felicidade de, por causa de um amor, chegar lá um dia. E isso que a Roberta falou, esse lado da Hilda, que as pessoas tinham medo, eu quando cheguei na Casa do Sol, vocês não imaginam o meu medo. Eu tinha 25 anos, apaixonada pelo Mora Fuentes, com quem a Hilda Hilst tinha tido uma história de amor. E ela linda, eu tinha 25, ela tinha 45, ela estava linda. Aí eu fiquei muito tensa, né? Com muito medo. Eu falei, gente, será que eles não se esbarram nos corredores ainda e tal? Mas eu fui, a minha convivência ali, a recepção da Hilda em relação a mim, foi um negócio tão surpreendente, que é para mim inesquecível. Então, às vezes, quando eu vejo essa fama da Hilda, de uma mulher que tinha esse lado B, agressiva, eu só me lembro do gestual e da doçura e da abertura que ela tinha como amiga, como ser humano. Foi uma pessoa inesquecível pela delicadeza. Ela é muito conhecida pela não delicadeza, né? Pelo erótico, mas eu conheci, esse sim é o lado B da Hilda Hilst, o lado gestual, delicado, interessado no outro, de verdade. Então isso vai te desarmando, ela é sedutora nesse sentido. Ela ia te conquistando.
Quer contar alguma coisa, Egas, também, em relação a isso? Tantas histórias, né? Eu tenho que pintar. Sim. Alô, eu sou pintor, não sou palestrante, mas eu também gosto de falar um pouco. Lembrando a Casa do Sol, eu me lembro que eu fiz muitos desenhos daquele portão, e aquele portão me convoca. O portão me convoca, a figueira me abriga e a casa me recebe. Eu sinto, quando penso na casa, que eu muito mais penso do que vou, agora vou começar a ir, vou retornar à Casa do Sol, eu tenho uma visão meio fantasmagórica da Casa do Sol. Fantasmagórica no bom sentido, de um fantasma benigno, magnífico, como é, por exemplo, a grande figura da grande escritora, da grande mulher, dessa mulher sedutora, magnífica, desse encantador ser que era a Hilda. Disse que a Hilda era agressiva. Não, a Hilda não era agressiva. A Hilda era sincera, verdadeira. A Hilda dizia o que ela tinha que dizer, ela não guardava, não. Ela dizia mesmo. E ela dizendo, orientava as pessoas muitas vezes. Quando ela fazia análise de um trabalho de algum escritor que se submetia à crítica da Hilda, ela o fazia da maneira mais verdadeira e sincera possível. Isso podia ferir, às vezes, a pessoa, mas essa ferida ia se transformar num resultado positivo, excelente, porque dali para frente a pessoa ia passar a escrever bem melhor. Entende? Eu tenho na Hilda uma imagem de vida, um testamento magnífico que a Hilda deixa para nós, sabe? Aquele sorriso, aquela gargalhada e ela cantando The Man I Love. Hilda, a sua gargalhada é a minha assombração predileta. Uau! Que maravilha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Comentar algo sobre os trabalhos dos três ou sobre a Hilda? Nada? Então, eu ainda tenho mais algumas coisas que eu quero saber, mas a relação, que também me parece forte, da obra de vocês com a obra de Hilda, na questão do esoterismo, naquele esoterismo com S, não com X, que é essa arte de cifrar e decifrar fora do banal, né? Quer dizer, de manter a linguagem na sua busca, nesse lugar encarnado da busca, e que sem que ela perca essa condição de mistério, né? Quer dizer, um enfrentamento bastante forte, racional, filosófico da Hilda, né? Ela tem as questões que estão ali, são muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, mas ela tenta, quer dizer, nos fazer perceber, ela faz isso, trazer esse questionamento todo através de uma linguagem altamente rebuscada, ardilosa, barroca, dobrada, volumosa, por um prazer da investigação da palavra, né? Dessa riqueza de vocabulário, que abre, então, ao meu ver, esse caminho para o esotérico, quer dizer, né? uma aparência de uma linguagem bastante cheia, rebuscada, mas que traz um questionamento, sobretudo, sobre o vazio também, né? Sobre o oco, sobre uma relação, talvez, se eu fosse pensar na astrologia, entre Vênus e Saturno, uma taurina com ascendente Capricórnio, né? Então, com Vênus em Touro e Saturno em Capricórnio, seus dois planetas nos seus signos, né? Então, essa relação entre a exuberância e a beleza e do desejoso,
misterioso da forma e esse oco, esse vazio, essa questão que não se resolve, que estão ali, me parece, norteando esse trabalho e que aparece no trabalho de vocês, né? O mistério muito forte, além da intensidade. O que vocês acham? Extremamente visível, né? Sim. E isso, esse questionamento e esse vazio, a gente estava conversando sobre isso alguns dias atrás. A última vez que eu fui lá na Casa do Sol, a gente conversou sobre essa questão, esse questionamento que ela faz de uma maneira assim tão bela, né? Do que é a vida, do que é a morte, o que é Deus, existe, não existe, essa coisa quando ela coloca essas imagens de Deus, né? Muito, né? Quando ela não se conforma com essa coisa do não entendimento da morte, quando ela diz Deus é um assassino nato. Isso é uma coisa belíssima, porque aí ela quando ela coloca, ela fala, o que nós estamos fazendo, o que a gente faz, o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui. Então, sempre, nunca deixa de ter esse lugar do nada, fica sempre esse espaço vazio, que é esse espaço de questionamento, exatamente, né? Então, ela não dá respostas, ela, ao mesmo tempo que ela responde, ela não te responde, ela te dá milhões de direções, de diretrizes, ela coloca símbolos, ela coloca signos, essa coisa dela, dessas metáforas fabulosas que ela usa. Então, só que ela, ao mesmo tempo, ela deixa um lugar vazio, que é esse lugar que realmente não tem palavra, né? Que é um lugar que não existe mais linguagem, é um lugar que só tem um sentimento que a linguagem jamais vai abarcar, seja ela qual for, seja ela na pintura, no desenho, ou na própria linguagem, né, da palavra, né? Então, esse lugar aí é muito interessante e ele só é possível você aplacar essa angústia que dá esse lugar, vivenciando toda a intensidade mesmo que existe na própria literatura que ela faz, né? Na própria conversa dela, né? E em tudo que ela deixou, né? E toda essa coisa, esse prosseguimento, né? Sim. É difícil falar com o microfone, viu, gente? É um hábito já. Né? Hoje... É verdade que é difícil. Eu estou lembrando desses... falar no microfone. Esses nomes todos que ela levanta nas obras, esses nomes estranhos, né? Não só Kadosh, mas Naim, Haran, enfim, é uma pesquisa... Rilé, Ehud. Rilé e Ehud são duas palavras hebraicas, sendo que ela não conhecia o hebraico. Olha só. Intuitiva, poeta e intuitiva. É ir se aproximando dessa foz, né? Desse lugar misterioso da linguagem mesmo, através de pesquisas de troca de palavras, e parece que a gente escuta... Principalmente através da poesia, como o Egas comentou. Sim. A poesia, na minha opinião, é a grande ambição de qualquer tipo de pessoa, de qualquer trabalho, de qualquer arte. A poesia é aquilo que vai transmitir, é o humano, é aquilo que o outro vai captar do que você elaborou. Então a Hilda tinha esse acabamento, vamos dizer assim, né? Essa finalização poética em tudo. Exatamente. Ela entendeu muito bem esses dois registros, né, da condensação da forma do lírico, da poesia, e onde ela era mestre, mas também depois o derramamento experimental da prosa. Enfim, os temas são sempre ali, estão ali em conversa, né, é uma obra em espelho o tempo inteiro, mas... É uma obra que se pergunta
que não se responde. Exato. E que o tempo inteiro é poética. É poética. Mesmo quando ela é ficcional, teatral, crônicas, ela é sempre poética. Exatamente. Hilda Hilst é essencialmente poeta. Essencialmente poeta. O que mais? Ninguém? Por favor. Boa tarde a todos, né? Já é boa tarde, praticamente. Meu nome é Pérez Berezuski. Eu sou um artista plástico há mais de 30 anos no mercado. É uma honra conhecer o senhor pessoalmente, eu admiro o seu trabalho, Alex. E assim, eu acredito que as artes, de modo geral, elas têm que ser sempre unidas. A literatura, a poesia, as artes plásticas, o teatro, o cinema. Então, nós, artistas, sempre brigamos por isso. Outra coisa que eu acredito também é que a vida coloca pessoas nos nossos caminhos só para a gente se melhorar. A gente se desculpa, estou muito emocionado. Eu conheci o Jura sem querer. E assim, esse universo da Hilda foi ele que me apresentou. Eu perguntei para ele, o que eu tenho que ler? Eu queria conhecer, né? Então ele me indicou alguns livros. E a partir desse momento, a minha arte mudou completamente. Eu tive uma reviravolta na minha vida, mudei de ateliê, mudei o jeito que eu pinto, o jeito que eu penso. Porque eu acreditei que toda essa formação deu uma explosão dentro de mim. Então o trabalho de vocês terem conhecido a pessoa, a escritora, isso é importante para nós porque a impressão que vocês têm é uma impressão de vocês. Porque se acontece alguma coisa amanhã, isso vocês guardaram, e aí? A gente não ficou sabendo. Que nem uma conversa que eu tive com a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, ela me contou coisas que eu não sabia, e eu contei coisas para ela que ela não sabia também, de pesquisas. Então, esse tipo de evento é um evento muito importante. A gente conhece, a gente sabe. O trabalho do Egas, esse expressionismo forte que você tem, que está ali, dentro do seu trabalho, retrata grande parte da obra da Hilda. Assim, eu não conheço, tá? Não conheço tudo, eu li pouco, tá? Estou pesquisando, Eu sou uma pessoa leiga, mas eu sou uma pessoa interessada. Então isso só ajudou a evoluir meu trabalho. É isso, gente. Com certeza, vou a Campinas conhecer o ateliê do senhor e também vou conhecer a Casa do Sol, que assim... Então, todo mundo fala e eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Tá bom, gente? Muito obrigado, prazer enorme conhecer vocês. Prazer, Egas, viu? Valeu. Obrigada. A gente ainda tem um tempinho, então eu vou aproveitar. Egas, eu queria saber se você e Hilda falavam de pintura e o que ela gostava, qual era o interesse dela, Por favor, como é que era a troca de vocês sobre a pintura? Não, nós conversávamos, ultimamente nós conversávamos mais por telefone, infelizmente, porque era muito mais interessante conversar vendo a Gilda, a Hilda, a Gilda é minha outra musa, a Hilda, porque a Hilda é minha musa. Então, a Hilda e nós nos falávamos, conversávamos muito sobre arte. Inclusive, conversávamos sobre as mais diversas artes. Ela falava muito na Billie Holiday comigo, por exemplo, no Louis Armstrong. Ela falava sobre a Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo. Ela falava, nós conversávamos muito sobre poesia, assim, sobre grandes poetas, até o Ezra Pound. Então, nós tínhamos um diálogo cerrado. Sobre artes plásticas nós falávamos menos, mas falávamos. O Dante foi muito meu amigo.
Nós éramos muito amigos. Ele me deu, inclusive, livros de presente e tudo mais. Ele era mais velho, eu era muito jovem naquela ocasião, logo que nós nos conhecemos, né? Porque a juventude é a primeira coisa que passa na vida, né? Então... Mas a Hilda, ela tinha o dom de permanecer inteira, assim, até ela com 40 anos era uma mulher belíssima, 40, 50 anos. A Hilda envelheceu muito no último episódio da vida, de repente, né? A pele dela, os dentes, ela teve um problema, mas não perdeu o encanto, não perdeu o fascínio. A luz. E ela era uma mulher que fazia comentários críticos muito inteligentes a propósito de gente consagrada, e às vezes ela era dura, ela falava o que ela achava mesmo, né? Mas ela tinha os encantos dela. Por exemplo, o Álvares de Azevedo, que morreu com 20 anos, ela falava assim: ele morreu com 20 anos porque ele não podia ser mais poeta do que ele já era. Então, são... Hein? O Dante era muito querido. O Dante Casarini, ele foi um grande escultor, um escultor muito interessante, e um amor da Hilda muito especial. A Hilda que conquistou o Dante, não foi o Dante que conquistou a Hilda, né? Num bar, num restaurante, né? Que ela viu a imagem do Dante. Tem muitas versões. Tem muitas. Uma versão que era... Conta, Olga. Ela estava naquele tempo, no passado, existiam aquelas boutiques na Rua Augusta. Ah, sei. Aí ela estava ajustando uma roupa que ela estava comprando, e o Dante passou pela Rua Augusta. Ela tinha um chofer, morava no Pacaembu, aqui em São Paulo. Aí ela pede para o chofer correr atrás daquele moço que passou e convidá-lo para jantar. Bem da gente. E ir buscá-lo. Aí o chofer à noite foi buscar, e assim... Ela caçou, isso é uma caçada genuína. Caçou Dante. Então, porque a Hilda era perigosa mesmo. Perigosa. O Marlon Brando escapou da garra dela. Escapou porque não tinha como... Eu acho que foi covardia do Marlon Brando. Eu também acho, mas ele não tinha condições de assumir nada, porque ele estava... Disse que ele estava com um roupão maravilhoso quando ele abriu a porta. Roupão dentro, e ela chegou como jornalista. Essa história também tem várias versões. De várias versões. E ela se fez de jornalista, né? Foi. Ela se fez de jornalista, é isso mesmo. Mas ele não deixou de dizer um elogio para ela. Disse a ela, né? Não é porque você é tão bonita e trabalha na imprensa que você vai conseguir uma entrevista comigo. E não deu a entrevista a ela. A entrevista que ela queria era outra. Era uma entrevista mais íntima, é verdade. Então é belo. Engraçada, tinha muito humor aí. A Hilda tinha um grande humor. Por isso que ela era tão amiga do J. Toledo. Sim, que porque também... mais humor que o J. Toledo ninguém tinha. Verdade. Ninguém tinha. Verdade. Nem o Charlie Chaplin. Que a gente lembrou do J. Toledo, Dante Casarini, as obras do Dante Casarini, boa parte, ainda estão na Casa do Sol. Entalhes que ele fez lindos de pássaros, as esculturas... Dante Casarini, Inês Parada, que a gente se lembrou da Inês Parada, Nelson Parada. O Nelson Parada. Muito bom lembrar desses amigos. Gente fiel mesmo, amiga mesmo. Grandes amigos. Estão todos no filme da Gabriela Grebe, porque o Dante morreu em 2018. E a Gabi, ela filmou antes da morte do Dante, então ele está no filme. Ele era Mora Fuentes não, que já tinha morrido. O Dante era
era lindo. Lindo. Ele foi um dos homens mais lindos do mundo. Sim, foi isso que motivou ela por isso que ela a mandou o acionar o motorista chofer, atrás dele. né? A beleza O Dante do era Dante. belíssimo, belíssimo, belíssimo em todas as idades, porque ele já com Todas as idade, idades, é verdade. né? Ele era ainda muito É bonito. verdade. E a Yara se apaixonou muito por ele, né? Foi. Foi. E você conheceu a Yara? Conheci sim. Foi o último amor do Dante. Foi o último amor do Dante. Morreu antes do Dante, a Yara, e tinha muitos ciúmes da Hilda. Era porque, ciumenta ao extremo. a Hilda deixava as Ali era a mulheres briga de todas foice. inseguras. Ali era a briga de foice, né? Briga de foice total. Histórias da Casa do Sol. Histórias da Casa. A Casa do Sol é um grande romance, né? É verdade. A própria casa, ela se abre como um livro para que nós entremos e saibamos de histórias e histórias e histórias que nunca tentaram se ocultar. Verdade, e Pelo a gente contrário, tem um tentaram se acervo revelar. lá das histórias. Vocês têm. O quarto onde a Hilda dormia se transformou numa sala que a gente chama hoje Sala da Memória. Então lá a gente guarda um acervo Que maravilha. todo ali no Que quarto. maravilha. Sala da Memória. Bom, a gente tem que preservar a memória. A memória, pelo menos. Ainda bem, né? É memória. O que é triste é a gente sentir que depois de uma certa idade você começa a perder a memória. Pois é, perder a memória é o gente. fim da picada, né? Não É o podemos fim da perder a picada. memória. Vamos anotar tudo, que é para não esquecer. Não, mas há Escrever pessoas que livros, nunca pintar os se quadros. evadem da nossa memória. Há pessoas que não, como a Hilda. Quer dizer, eu vou morrer lembrando da Hilda, mesmo que eu me esqueça até onde é que eu estou, nem como eu me chamo. É verdade. Então. A gente, as coisas marcantes, não tem como não esquecer. desaparecem, não desaparecem. Verdade. Marcante. Hilda Ilst. A Olga lembrou mulher o de filme da carne e Gabriela alma. Grebe, que também vale muito assistir. É um filme maravilhoso, chama Hilda Ilst Pede Contato, que vai ser passado aqui, jura? Quando vai ser? É só deixar mais essa dica, eu vou passar a palavra. Você quer... O filme da Gabriela Grebe, que é o da Respeito Contato, ele vai ser projetado no dia 13 e no dia 27, às 19 horas, aqui no auditório da biblioteca, gratuitamente. Então, dia 13 e dia 27 de abril, 19 horas. Por favor. Olga, antes de mais nada, eu estou preocupado com esse fio enrolado aí no seu pé. Estou preocupado com esse fio enrolado no seu pé, a hora que você levantar. Espera aí, levanta o pé, Olga. Não chega tanto. Está mais para a Casa do Sol, a Escola dos Corais. Se enrolou, pronto. Sou Carlos. Também, como o Roberto, eu não conhecia a Hilda, embora esteja radicado em Campinas há muito tempo, mas na época eu não vivia tanto lá, né? Fui conhecer e conheci a Olga, essa pessoa fantástica, maravilhosa, e a casa, sim, como a Olga fala, tem essa imanência da Hilda. Você entra lá e está vendo ela, está conversando com ela, está sentindo ela, e a obra, a casa faz parte da obra. Na obra dela, ela está sempre falando da casa, né? A obra. Eu vou ler uma coisa que eu escrevi, uma coisa que a Hilda escreveu, né? Antes, eu coloquei o Jura num poema, só que é um poema muito ruim. Então eu vou colocá-lo num poema melhor, né? Mas eu vou ler pelo menos o verso em que ele está, que é uma história que ele conta de quando ele chegou lá, que a Hilda falou que daria para ele 3 coisas, né? Eu não recordo das 3, eu recordo do tempo. Tempo, casa e comida, né? Então, nesse poema eu dizia assim, né? Falta-me tempo, dar-te-ei tempo, jura? Os juras são tão incrédulos, né? Então, esse é o verso em que ele está, o poema muito ruim. Depois eu refarei um outro poema que faça jus ao jura, né?
Agora um outro poema, esse eu acho um pouco melhor, que eu falo de duas Hildas, é uma referência às multiplicidades dela em gêneros, né? Espalhada entre brancuras, escolhida entre duas Hildas, uma prosa, outra poesia, tu, poeminha, a farfalhar risos atrevidos, a olhar meu olhar, quando vejo-me dentro dos teus olhos. Recito-me poemas ao ouvido, recita-me gemidos. O tempo é enganoso, feito de horas ladeirantes. Passado enquanto passa, quente e úmido, clima e clítoris, espuma espessa, manhã mariposa. As que prendia com as mãos, queria libertar-se. O que pende com as pernas é o que fica por vontade. Abrasada entre bancuras, as duas Hildas, preteridas reconhecem o amor, marcaram para logo um outro ponto de encontro, onde tu, que és minha, demorar-se-á em ser, a entrega e o pertencimento, prosa e poesia, entre duas Hildas, complacentes, exangue entre brancuras. A boca está muito seca. Eu vou terminar lendo um poema da Hilda, que eu costumo dizer o seguinte: a obra da Hilda é fantástica, mas se ela tivesse escrito só esse poema, para mim ele vale a obra toda, né? Que te demores, que me persigas, como alguns perseguem as tulipas, para prover o esquecimento de si. Que te demores, cobri-me de sumos e de tintas, como minha noite me fomes. Reflete-me, sou teu destino e poente. Dorme. Obrigada. É fantástico esse apelo para a vida que a Hilda joga para a gente, né? É uma coisa de um ímpeto de criação, uma vontade de se colocar no vivo, né? De se experimentar, e essa fulgurância, eu acho demais. E é muito bom que as pessoas venham dizer disso, né? E contar suas histórias com o contato dessa obra, que faz vibrar. É isso? Ninguém mais? Vocês querem dizer mais alguma coisa? É tão bom ouvir vocês. Por favor. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, e principalmente ao Jurandir Valença, né, que proporcionou esse evento e que é para mim, assim, eu sou suspeita para falar, assim como porque o Jura é o meu ídolo, né? Meu amor, meu querido, né? Então, mas eu agradeço a todos essa oportunidade de estar mostrando o trabalho, né? Aqui junto com esses dois artistas maravilhosos aqui, quem sou eu aqui no meio deles, né? E agradecer a Roberta, que é uma fantástica, que eu também estou achando ótimo estar aqui com ela, que eu conheço há um tempo também, né? E é isso, gente. Obrigada a todos. Eu vou agradecer também. Agradecer ao Jura. Está no terceiro andar. Então, tem aqui no hall, na entrada do lado esquerdo, tem as pinturas do Egas e da Olga Bilenque. E lá no terceiro andar, pegando o elevador, tem os desenhos da Beatriz Abdala, os desenhos da Hilda e o livro maravilhoso do Oswald de Andrade com a dedicatória. Então, só para avisar para ninguém esquecer que tem no terceiro andar, continua a exposição. Eu quero agradecer, antes de tudo, ao Jura, o reencontro. Eu conheci o Jura na casa da Hilda. Isso daí eu não posso esquecer nunca. Né? E eu amo o Jura. Então, quero agradecer com todo o meu coração a todas as pessoas que estão presentes, a cada uma delas, as que vieram de Campinas e as que estão aqui, que são de São Paulo, e agradecer a oportunidade de estar expondo na Biblioteca Mário de Andrade, que é
entidade respeitabilíssima, e quero agradecer também a estar convivendo aqui com essas 3 mulheres maravilhosas que estão aqui do meu lado. Então, eu quero, antes de tudo, reverenciar a imagem que nós hoje homenageamos, a imagem diante da qual nós nos ajoelhamos hoje, que é a Hilda Hilst, a nossa querida e saudosa Hilda. Eu também agradeço ao Ju, grande amigo de toda a vida. Agradeço a todos vocês que estão presentes, nos ouvindo. Também quero, assim, me lembrar da Hilda com todo amor no meu coração, com muita saudade, esperando que a gente possa se reencontrar em algum outro tempo. E querendo dizer que eu tive muito prazer em encontrar o Egas aqui, que muito tempo que a gente não se vê, e quero convidar a todos ao Egas e a todos a conhecerem, visitarem, estarem na Casa do Sol. Agradecer a presença da minha querida Roberta Lina. Obrigada, foi essa tríade mágica impressionante. Acho que o Júri e Maíra fizeram um trabalho incrível, juntando vocês 3 aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Espero que a exposição tenha muitas visitações, uma vida longa e circule depois, porque é muito, muito bonito ver os 3 ao redor de Hilda, os 3 juntos. Acho que é de uma potência impressionante. Parabéns, foi uma alegria estar aqui, uma alegria conhecer o Egas ao vivo, uma alegria rever minhas amigas Bia e Olga, e muitas saudades da Casa do Sol. Espero poder visitá-los em breve. E obrigada, Júlia, a biblioteca e a presença de vocês. Vocês tenham um ótimo sábado e boa visitação à exposição. Obrigada.